Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do quadro Smartus Entrevista. Eu sou Henrique Sisman, jornalista e diretor de conteúdos aqui na Smartus. O convidado de hoje, a convidada, na verdade, é a Iramaia Beltrame, que é diretora de aquisição de talentos da Global Talent. A gente vai falar sobre os principais desafios de liderança nas empresas em meio a esse cenário de pandemia e de trabalho remoto que estamos vivenciando, pelo menos desde o mês de março. Antes de começar, alguns recados rápidos para a nossa audiência. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se aqui no canal da Smartus no YouTube, clica no sininho para ser avisado toda vez que tiver vídeo novo, siga a Smartus nas redes sociais, @smartusbr, e acesse o nosso site smartus.com.br, confira todos os nossos conteúdos e se cadastre gratuitamente na nossa newsletter semanal. Agora sim, começando mais uma edição do Smartus Entrevista. Iramaia, seja muito bem-vinda, é um prazer te entrevistar, falar com você nesses próximos 20 minutos aí, meia hora. Vamos começar pela sua apresentação para a nossa audiência, para quem ainda não te conhece. Fica à vontade para contar um pouco da sua história, da sua carreira aí no mercado imobiliário e também nesse ramo de aquisição de talentos. Ô, Henrique, obrigada. Eu que agradeço, em participar mais uma vez com vocês. E da outra vez fiz uma entrevista com o Léo, foi muito bacana também. Então é um prazer estar aqui de novo. Eu estou à frente da Global Talent, como você comentou, que é uma consultoria de recrutamento focada no mercado imobiliário. Então, a gente tem uma atuação bastante direcionada, E o que facilita muito, a gente consegue ter um banco aí de relacionamento bastante amplo. E hoje vou compartilhar um pouquinho com vocês um ponto importante, que é sobre liderança e nesse cenário totalmente novo que a gente está vivendo. Bacana. Então vamos começar pelos maiores desafios em termos de liderança que a pandemia trouxe para as empresas, especialmente as incorporadoras, as loteadoras, as companhias aí do mercado imobiliário. Que desafios são esses, Ira? Olha, Henrique, na verdade essa é uma reflexão muito importante, Eu destacaria aqui 2 desafios principais. O primeiro deles é gestão das pessoas, em regime home office ou forma híbrida, como tem acontecido atualmente, e a gestão das atividades exercidas pelo time. Porque o que a gente vem percebendo, talvez você tenha a mesma leitura que eu, mesmo depois desses 8 meses já do início da pandemia, a gente ainda está vivendo adaptação, adaptações, na verdade, para dar continuidade às atividades do trabalho, E como eu comentei há pouco, além do trabalho em casa, home office, alguns profissionais hoje em dia estão trabalhando de forma híbrida, alguns dias de maneira presencial, outros em casa. O que muda, de novo, toda a rotina, tanto do líder quanto da equipe e lógico, da empresa como um todo. Ou seja, é necessário uma nova adaptação. E como segundo desafio principal, eu destacaria a necessidade de uma comunicação ainda mais clara, transparente, e mais do que isso, de forma contínua. Eu gosto muito de citar aqui os estudos da Harvard Business Review, e um deles aponta que 70%, dos funcionários se sentem mais engajados quando o líder comunica a estratégia da empresa, e atualiza com informações de maneira constante, E é interessante, porque eu acho assim, o líder ele precisa deixar claro para onde a companhia está caminhando, para onde aquela equipe também, onde aquela equipe está inserida, mesmo que não tenha todas as respostas para dar, O que está acontecendo muito hoje nesse cenário. Muitas vezes você não sabe, de fato, o que vai acontecer, é muito incerto ainda, nos próximos meses. Então, para finalizar essa pergunta, eu acredito que o fundamental é criar uma rotina regular de comunicação, O líder ele deve criar momentos, de conversa individual com cada membro da equipe, que isso ajuda muito a perceber
se alguma coisa não vai bem com aquele colaborador, né? Se tem alguma coisa que pode ser melhorada e encontrar soluções em conjunto, né? Eu acho que essa é uma forma de gerar confiança mesmo, né? Que é fundamental para esse momento que a gente está passando. Perfeito. Só para ratificar essa questão, Iramaia, eu imagino que esse seja um desafio que exista presencialmente já. Agora, com a pandemia e com as pessoas distantes, com aquela ausência do contato mais próximo, presencial, de olho no olho, eu imagino que esse segundo desafio, principalmente, seja ainda mais latente desde o início da pandemia, né? Você tem razão, é muito mais difícil, porque são dois pontos muito cruciais dentro de uma empresa, né? A comunicação clara e transparente, que já nem sempre é simples, né? É bastante complexa, e essa questão do líder também, de conversar com o time de maneira contínua, né? E eu brinco que, assim, liderar pessoas, independente do cenário, já é um grande desafio profissional, né? E com tudo isso em jogo, então, fica mais desafiador. Perfeito. Vou passar para a segunda pergunta aqui. Muitas empresas gradualmente já retomaram as atividades presenciais nos escritórios, mas também muitas outras pretendem adotar o trabalho remoto permanentemente, ou ainda implementar uma jornada híbrida, que é o que se tem ouvido muito falar nos últimos meses. Eu gostaria de saber como é que vocês fazem para identificar um líder eficiente e, ao mesmo tempo, um líder que seja flexível para todos esses tipos de cenários, de situações. O trabalho, novamente, totalmente presencial, ou home office permanentemente, ou uma jornada híbrida. Como é que vocês fazem para achar um líder que é bom no que ele faz, para gerir o que ele precisa gerir? Se a gente está falando de mercado imobiliário, para tocar o empreendimento, para ser organizado, para entregar resultado, mas, ao mesmo tempo, ser flexível em todos esses cenários. Eu acho que é uma continuidade da nossa conversa anterior, né? Que é um desafio mesmo. Já era, e agora um desafio ainda maior. Porque o que a gente tem percebido é que agora, assim, também, em um grau maior, o próprio gestor também tem uma série de inseguranças, né? E dúvidas quanto ao que vai acontecer, né? Com esse cenário de mudanças aí que a gente está enfrentando. Então, isso gera mais angústia, né? Não só para o time, mas para o próprio líder. Só que, olha, existem caminhos, né, que o líder pode seguir para conseguir alcançar resultados melhores, né? E quando eu falo resultados, não são só resultados financeiros ali, o atingimento de metas, né? Vai muito além disso, né? Que eu destacaria, por exemplo, a importância do líder tentar engajar a equipe, né? Hoje se fala muito de engajamento, mas é fácil? Não é. Primeiro, eu diria que o engajamento ele deve ser visto sob uma nova ótica, né? Primeiro de tudo, em que a empatia e uma liderança mais humanizada, né? Mais próxima do colaborador, ganham força. Então, o líder, ele precisa, nesse momento, por mais desafiador e difícil que seja, se abrir para esse novo modelo de gestão, né? Eu brinco, eu falo que a boa notícia é que uma das ferramentas mais eficientes para gerar essa confiança e reforçar esse engajamento não tem custo financeiro nenhum e está ao alcance de qualquer um, que é escutar o time, a gente volta para aquela comunicação mais clara, mais transparente, aliada a uma proximidade maior do time, né? E ouvir, de fato, genuinamente, estar aberto a ouvir o que o time, o funcionário, né, tem para falar, o que ele pensa, e para que ele possa contribuir também com novas ideias, né? Que isso vai permitir que, em conjunto, eles caminhem de uma maneira, atravessem aí, né, esse cenário desafiador de uma maneira mais assertiva, né?
Perfeito. Eu vou fazer uma pergunta, não sei se eu vou estar cometendo talvez uma inconfidência, mas nos processos seletivos que vocês realizam, e você à frente aí de vários desses processos como diretora, o que vocês procuram identificar num candidato, em alguém que está concorrendo a uma vaga de liderança nas empresas, principalmente a gente falando aí de mercado imobiliário? Que tipos de traços ou de características vocês procuram identificar, apontando que esse vai ser um bom líder nesse momento que a gente está vivendo? Henrique, na verdade, essa é uma pergunta muito importante, acho que tem que ser divulgada mesmo, né? A gente não pode, tem que compartilhar mesmo isso com os profissionais, né? Com os executivos. E porque mudou muito, né? A gente tinha previsões de mudanças para daqui 5 anos que estão acontecendo agora com a pandemia, né? Eu até trouxe aqui uma pesquisa do World Economic Forum e eles listaram 10 habilidades mais valorizadas, né, para 2020. E depois eu até posso passar a lista completa para quem tiver interesse ou compartilhar o link, né? Tem a nossa página no Instagram também, mas eu pontuei aqui os 3 principais que eu acredito que estão muito ligados ao que a gente está conversando agora, né? Por exemplo, o primeiro deles é a resolução de problemas complexos. Por si só, né, os líderes já estão vivenciando isso, né? Tem sido um desafio complexo e constante. Né? Em paralelo, tem julgamento e tomada de decisões também de forma rápida, né? Principalmente agora, mesmo sem saber para onde, mesmo sem ter um horizonte claro, foi preciso, e está sendo ainda, né? Tomar decisões rápidas ali. E o que a gente chama, né? Eles também colocaram como flexibilidade cognitiva, que tem um nome bonito, mas na verdade é o pensar fora da caixa, pensar estratégias diferentes para liderar, para engajar os profissionais, enfim, né? Então, essa é uma delas. A segunda, que a gente debateu até aqui, é a gestão de pessoas, né? Coordenação de equipes. A capacidade, eu acho que está, né, muito ligada à capacidade do líder de formar relacionamento, né, redes de relacionamento e de se comunicar de maneira clara, né, é o poder da comunicação mesmo, né, o líder que tem essa habilidade, ele se destaca, porque ele consegue trazer o time, né, para junto dele, consegue engajar e fazer com que o time compre ali o projeto com ele, né, vista a camisa mesmo. E, por último, uma outra característica é a inteligência emocional. Né? Lógico, a gente fala bastante também que é extremamente difícil, não é simples. Né? A gente é colocado à prova ali de situações diariamente, mas é importante trabalhar essa característica, né? Justamente para lidar com essas mudanças repentinas aí que vem acontecendo. Perfeito. Esse basicamente é o perfil da liderança contemporânea. Basicamente são esses os traços que os estudos mundo afora têm indicado para esse novo líder. Exatamente. Tem outros, né, um perfil mais tecnológico, mais ligado à tecnologia, a dados, conhecimento de algoritmos. Tem uma série de outras questões também que são fundamentais. Eu achei válido destacar esses 3 que estão muito alinhados ao que a gente vem conversando, né? Uhum. Mas depois posso compartilhar com vocês, porque vale a pena fazer uma leitura com mais calma dessas habilidades. Perfeito. O que a gente pode fazer também é colocar, de repente, o link desse estudo, ou se vocês tiverem consolidado isso no site da Global Talent ou no Instagram, como você mencionou, a gente coloca o link aqui na descrição do vídeo, o pessoal pode conferir aqui embaixo para saber mais informações sobre esse perfil do líder contemporâneo. Agora, achei interessante, Iramaia, que você comentou a questão de estar mais ligado à tecnologia e de engajar o time
nas mudanças. E tem um parceiro nosso, o Glauco do Facilita, que sempre, ele tem uma empresa que faz a digitalização do processo comercial, e ele sempre comenta essa questão do líder, não só ele comprar a ideia, como fazer também com que o time dele compre a ideia, que é um tripé, né? Não basta somente a tecnologia, você precisa ter também pessoas e processos bem alinhados. Mas você falou na questão da tecnologia, e eu queria entender qual que é o papel da liderança nesse processo de transformação digital que as empresas estão vivendo atualmente. No mercado imobiliário é muito perceptível que houve um avanço de anos em 8 meses, pela necessidade de se adequar ao que a pandemia trouxe. Existe alguma particularidade para setores mais tradicionais, em termos de liderança, tomando frente da transformação digital? A construção civil e o próprio mercado imobiliário são muito tradicionais, considerados aí mais atrasados do que outros setores. Qual que é o papel da liderança nesses casos? O que vocês identificam aí? Olha, você bem colocou, né, informações importantes. O papel é fundamental do líder, né, em todos os segmentos e especialmente no mercado imobiliário, né, que tem como você colocou, tem um perfil mais conservador, né, e a crise acelerou o processo de digitalização, né, de avanço da tecnologia, da transformação digital no mercado imobiliário. Mas eu destacaria que o ponto principal aqui é a mudança do mindset, é a mudança, né, de mentalidade mesmo, começa por aí. Não tem outra maneira, porque você também pontuou bem, né? Não adianta só ter... Bom, tem os processos, tem uma tecnologia muito avançada, mas se o líder não tem essa mentalidade de que é preciso se atualizar nesse sentido, não vai funcionar, né? Não vai funcionar de forma efetiva. Então, e eu acho que outro ponto importante é que a diferença agora é que o líder pode contar com um poder de alcance e execução muito maior, porque tudo pode ser mensurado, né? Então, ele tem esse embasamento, né? Eu acho que isso facilita também esse trabalho. Eu até busquei aqui informações e tem uma outra pesquisa aqui da Harvard Business Review que mostra que muitas empresas acabam fracassando diante do desafio da transformação digital por causa da atitude mental mesmo, né? E acaba prejudicando ou atrasando esse processo que poderia fluir aí de uma maneira muito rápida e trazer um retorno muito rápido e muito positivo, né? Como a gente vem acompanhando dentro do mercado imobiliário, né? Eu venho conversando com vários executivos e tem muitas empresas que se mantiveram firmes e até cresceram nesse período da pandemia, se utilizando dessa transformação digital, né? Então, a gente tem cases, é difícil, o mercado ainda é um pouco mais conservador, mas eu acho que houve uma evolução muito forte nesse sentido. Vem acontecendo ainda, né? Mas eu acho que a gente já enxerga de uma maneira positiva, né? Eu acho que tem bons cases aí. Vocês mesmo da Smartus divulgam sempre, né? Tem uma série de vídeos também com profissionais do setor que mostram isso, né? O sucesso de usar a transformação digital a favor da empresa. Com certeza, colocou muito bem. A gente vê um caso recente assim que chamou a atenção, foi a construtora Tenda, que tem capital aberto, uma das grandes do Brasil, investindo numa metodologia de construção pré-fabricada, levando muita tecnologia para a etapa de obra. Esse é um avanço fantástico. Incorporadoras e loteadoras pequenas digitalizando o processo de venda, fazendo lançamentos de forma online. Quer dizer, realmente a transformação digital tardou, mas não falhou, né? Tem aquele ditado anterior, tarda, mas não falha.
chegou também no mercado imobiliário. Agora, Iramar, a gente falou aqui de vários pontos que levam a acreditar que não é fácil encontrar bons líderes, e justamente por isso tem importância o trabalho que vem sendo desempenhado pela Global Talent. Então, para a gente fechar, a minha pergunta derradeira aqui é a seguinte: qual que é a importância de uma empresa especializada em aquisição de líderes, de executivos em posição sênior, como a Global Talent, para que as empresas consigam garimpar e consigam encontrar boas lideranças para os seus negócios? Em que vocês contribuem? Como é que vocês ajudam as incorporadoras, as loteadoras, investidores, né, empresas de investimento, a encontrar esses bons líderes? Essa é uma pergunta interessante, né? Eu começo dizendo que a gente está aqui para assessorar, né, os executivos e as empresas nesse caminho, porque, de fato, recrutar um executivo em posição de liderança, especialmente, exige um olhar crítico e muito apurado, né? Ainda mais hoje em dia, porque esse profissional ele vai ter um papel fundamental dentro da empresa, né? Hoje em dia, então, nem se discute, né, essa importância. Então, a gente costuma fazer um processo bastante detalhado junto ao cliente para que esse processo flua bem e seja assertivo, né? E o resultado final seja, de fato, a contratação de um profissional qualificado, não só qualificado tecnicamente, mas com um perfil comportamental, eu diria, similar ao da empresa, né? Eu até comentei isso na conversa que eu tive com o Léo, mas acho importante reforçar aqui, né? A gente tem que olhar para os dois lados, competências técnicas e o perfil desse profissional, para ver se ele vai se engajar com a empresa né, a médio e longo prazo. Porque a gente viu, né, na conversa anterior que para você recrutar de novo, substituir um profissional, custa muito caro e demanda muito tempo, né? Então, a gente sempre acerta? Não, né? São pessoas acima de tudo, mas a gente se esforça muito para de fato trazer o profissional alinhado ao perfil da empresa e daquela posição, né, específica. Perfeito. Ira, a gente está chegando ao final dessa edição. Eu gostaria de deixar o espaço aberto para você colocar a sua mensagem final para quem está nos assistindo. Evidentemente, pessoas que são líderes, que tomam decisões em suas empresas, pessoas do mercado imobiliário. Então, acho que cabe, com a sua experiência nesse ramo, colocar aí uma mensagem final para quem está nos acompanhando aí. Henrique, eu diria assim, olha, é aquilo que a gente conversou, né, aqui. Liderar não é fácil, é extremamente desafiador. Então, busquem internamente, né, até o autoconhecimento, né, o desenvolvimento, porque assim, isso, né, vai facilitar o entendimento das outras pessoas, né, dessa liderança mais humana, dessa empatia e essa proximidade, essa aproximação com os colaboradores, né? Para alguns falar, vamos trabalhar, para isso tudo é bobagem. Lógico, a gente tem que trabalhar firme mesmo, mas é importante essa aproximação com o colaborador, é fundamental. Facilita muito o processo, o trabalho, o atingimento das metas de resultados, né? E a gente acaba se tornando também uma pessoa melhor, né? A gente acaba gostando disso, né? É um bichinho ali e consegue se desenvolver melhor, né? Então, eu diria isso, é um caminho longo, é um caminho, né, um processo diário ali de dedicação, mas vale a pena. Perfeito, perfeito. Bom,
Gostaria de agradecer a Iramaia pela disponibilidade, pelas informações compartilhadas aqui com a gente nesses últimos 30 minutos, quase 30 minutos. Agradecer também a todos que estão nos assistindo, estão prestigiando mais esse conteúdo da Smart. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, eu reforço o convite para que você se inscreva, clica no sininho para receber notificação. A gente publica vídeo toda semana, mais de um vídeo por semana, às vezes um vídeo por dia até. E para receber todos os conteúdos na sua caixa de entrada aí no seu e-mail, a newsletter de domingo, a gente manda sempre domingo à noite, é só entrar no site, colocar lá o seu nome e o seu e-mail. E também um último recado para seguir a Smartus nas redes sociais, em todas as redes, todas as plataformas, @SmartusBR, e no Spotify, se você prefere o formato de áudio ao invés de vídeo ou de texto, também temos lá um programa exclusivo pro Spotify no canal Smartus Brasil. Tá legal? A gente se vê na próxima edição do quadro Smartus Entrevista. Um abraço.